aposentado do Supremo Tribunal Federal desde abril, Ricardo Lewandowski, atualmente prestando serviços à iniciativa privada, afirmou, prestem atenção, Lewandowski, levadinho, afirmou que o próprio judiciário tem contribuído para aumentar a insegurança jurídica no país, especialmente em matéria tributária. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, na data de hoje, o ex-ministro disse que, aspas, há uma oscilação muito grande da jurisprudência. Fecho aspas e respondo, não me diga. Lewandowski fez também uma crítica à Fazenda Nacional, a quem atribuiu aspas, certo exagero no cálculo dos riscos fiscais. O ex-ministro ainda elogiou o seu sucessor, Cristiano Zanin, que tomou posse na quinta-feira da semana anterior e defendeu ainda um mandato de 12 anos. Mandato ou mandado, Capês? Mandato com T. Vamos explicar para as pessoas de casa. Mandato é ordem. É um período em que você cumpre um cargo. Você é procurador de alguém, você foi eleito para alguma coisa, o período que você ocupa esta função de representação é o mandato. Mandado é quando uma autoridade manda fazer alguma coisa, tá certo? Não existe mandato de segurança. Não existe mandato de segurança, é mandado. Não é pau-mandato, é pau-mandado. Isso aí. Entendeu? Não confunda mandato com mandado, nem Nabucodonosor com pau no cofre do senhor. São coisas que não se confundem. Bom, ele defendeu... Não, precisamos ensinar. Tá certo? Esses dias eu vi um amigo meu que está fazendo direito, ele mostrou assim, olha as matérias que eu tenho. Aí vi lá, linguagem jurídica, eu falei, que porra é essa? Língua portuguesa, aprender alfabetização. Pois é. Então é por isso que eu ensino porque aqui vocês sabem mais que nas faculdades de direito, hein, aqui no Linha de Frente. Bom, o Lewandowski, ele defendeu um mandato de 12 anos para integrantes do STF, muito embora ele tenha ficado no cargo por 17 anos. 17... Ô, Pepe, eu quero começar com você, que gosta muito do Lewandowski, porque ele criticou a insegurança jurídica, mas ele votou lá no trem lá do fim da coisa julgada em matéria tributária, cara. Ele pegou a Constituição, cara, e a Dilma, quando foi empichada, ele tirou dela a inelegibilidade, cara. Falou que ela não podia ser merendeira se ela quisesse, merendeira. Não, imagina, de merendeira presidente do Banco de Desenvolvimento BRICS, né? Ele pegou a lei das estatais, cara, que tava lá, não tem nada de inconstitucional, cara, e suspendeu. O que mudou? O que mudou? Me conte o que mudou, Pepe. Pavinato, eu concordo com o ministro. O grande problema da nossa justiça é exatamente a insegurança jurídica. Você concorda com ele, mas será que ele concorda com ele? Agora, esses casos esparsos que você colocou aí, como o impeachment da Dilma, a coisa julgada em matéria tributária realmente é um problema que daria para você buscar uma contradição na fala do Lewandowski, né? Mas, assim, a nossa justiça ela é muito ruim. A prestação jurisdicional no Brasil é um serviço público e ela é muito ruim. Quem trabalha com a advocacia, quem trabalha na justiça, sabe muito bem disso. Você não consegue, mesmo matéria que você tenha certeza absoluta que você vai ganhar, você não consegue falar que você vai ganhar, né? Por quê? Porque os juízes... Porque nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Porque já dizia a Dilma. Não, mas esse é um ponto interessante, porque os ministros mudam, os juízes mudam de decisão sem qualquer respaldo técnico, decidem contrário à legislação, contrário à lei, não é? E isso é muito mais gritante quando a gente vê o assunto tributário que Lewandowski coloca aqui, né? Realmente, a gente vê, por exemplo, a Suprema Corte do Brasil atenuando um princípio da anterioridade nonagezimal e do princípio da anterioridade anual, né? É um absurdo. Todo momento a gente fica refém, a gente que eu digo, os contribuintes, né, o povo brasileiro, fica refém dessa mudança. Contribuinte também é uma dessa mudança de decisão completamente equivocada e completamente enviesada do Poder Judiciário. E o Lewandowski está certo no diagnóstico, né?
a Fazenda Pública Nacional ela é um problema, porque ela vai despachar com o juiz, com os desembargadores e com os ministros da Suprema Corte do Brasil, falando que vai ter um déficit, um prejuízo tributário de mais de 600 bilhões de reais, e com esse argumento retórico, né, econômico, ela acaba perpassando a questão jurídica, né? Juízes, desembargadores, ministros do STF, do STJ, decidem favorável à Fazenda Nacional, contrário à legislação, contrário à lei, para proteger a Fazenda Nacional. Ou seja, a insegurança jurídica permeia a justiça no Brasil, que é um problema mesmo. Ele não vai fazer meia-culpa não, Paulo Nicoli? Primeiro, boa tarde a todos. A Dani, ao Capês, PP, você, Pavinato. Queria mandar um abraço para uma telespectadora que sempre pede para mandar um abraço. Por favor, hora do abraço. É Maria Helena Fripp. Então ela sempre manda mensagem. Dona Maria Helena Fripp, um grande beijo. Eu vou de beijo, não vou ficar só no abraço, não. Quero mandar também um grande beijo, sabe para quem? Para Dona Lucinha Araújo, que fez 87 anos, mãe do nosso inesquecível Cazuza. Foi uma festa linda de aniversário dela. Então, um beijo grande para Lucinha Araújo e para as minhas 3 grandes amigas que alegraram o meu sábado. Leda Nagli, Glória Pérez e Narcisa Tamborindeg, é claro. Ai, que loucura. Boas amigas. Bom, então eu destacaria na fala do Lewandowski a questão dos 12 anos, né, de mandato, né? E me parece que, assim como o STF toma à frente, né, o papel do legislativo, por exemplo, a gente sexta-feira estava discutindo a questão, né, do porte da maconha, né? Então o STF também, nesse caso, deveria, enfim, impor um limite, né, para o tempo, né, do cargo. Me parece que seria fundamental, né? O Zanin, salvo engano, tem 45, 46 anos, ou seja, vai ficar quase 30 anos na corte, é muita coisa, não faz sentido, não é republicano. Isso se não aumentar. Era 70, teve a PEC da Bengala, foi para 75, agora podem fazer a PEC da Bengala e ir para 80, e se fizerem a PEC da cadeira de roda, vai para 85. Daí para frente, né, a expectativa de vida da população não para de aumentar, certamente o Zanin terá vida longa, não só no STF, mas na sua vida biológica também, com certeza. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para ser discutido. O que me espanta é o fato de que ele esperou para sair do STF para lançar essa pauta, né? Sendo que ela é quase um tabu dentro da corte. Então, da mesma forma que a Constituição não aponta quantos anos deve ficar, né, um ministro do STF, e assim como nós vimos na sexta-feira, a gente discutiu isso bastante, né? A lei brasileira não distingue quantas gramas, né, permite a gente estipular quem é traficante e quem é usuário. Então, enfim, pelos mesmos mecanismos, seria bem possível o STF tomar a frente e decidir de uma vez por todas, né, a ideia de que nenhum ministro deveria ficar mais do que 12 anos. Eu tenho a impressão que deveria ser o mesmo prazo do Senado, 8 anos já é mais do que o suficiente. Agora, Bantana, eu estou incomodando com uma coisa. Ele não vai fazer meia-culpa. Meia-culpa, para quem não sabe, em latim, é minha culpa. É reconhecer, fazer o que se chama de ato de contrição, sabe? Confesso a Deus, eu estava falando aqui agora, sim, né? E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Virtude da liturgia católica. Minha culpa, minha tão grande culpa. Ele não vai fazer um ato de contrição? Ou não? Né? Era um Lewandowski ali, agora nasce um novo, nasce uma estrela. Bom, muito bem colocado, Pavi. Uma boa tarde aos colegas aqui de bancada, uma boa tarde também a toda a audiência da Jovem Pan. Bom, com certeza, eu concordo com você, Pavinato, que agora nasce uma nova pessoa, não é? Porque o que me parece é que, e aliás, vários analistas aqui no próprio Linha de Frente já colocaram dessa forma, que quando uma pessoa ela assume ali no STF, basicamente ela passa a ser uma outra pessoa. E, claro, eles acabam defendendo os seus interesses corporativos. Será? E não acredito. Tô quase como Lewandowski aqui, né? Eu me recuso a acreditar. E, com base nisso, o Lewandowski, não é, basicamente reflete tudo aquilo que já aconteceu
Agora, ele, dentro do setor privado, enquanto consultor, ele vai continuar falando agora as obviedades que todo mundo já cansou de observar aqui dentro do país, mas, enquanto ministro, ele não se preocupou em rever todos estes pontos que ele mesmo aponta como se fosse algo, uma grande novidade em nosso país. E nós sabemos que não é. O Paulo colocou aqui que ele se espantou, não é, com essa fala do Lewandowski, porque ele não colocou justamente esse ponto do mandato, desculpem, gente, com relação ao período dele no STF, não só dele, mas de todos os membros, colocou esse... Isso não me espanta, na verdade, porque já é algo que a gente espera que isso aconteça, não é? Enquanto está no STF, é uma coisa, são várias interferências, em vários momentos que acaba atropelando os demais poderes também, não é? Mas quando sai ali do STF, principalmente aqueles que se envolvem no setor privado, acabam colocando ali as obviedades de sempre. Parece que ele comeu a maçã da árvore da serpente. A serpente dizia para Eva: minha pequena Eva, Eva, me abraça pelo espaço de um instante. A música de 82. Aí ele comeu da maçã e aí ele viu que estava nu. Foi isso que aconteceu? Porque eu não consigo compreender, Capês. Porque ele não só não atuou para que isso não acontecesse, como ele foi o menos garantista dos ministros da corte. Ele está pau a pau com o Barroso, mas foi ali uma disputa acirrada, né? Boa tarde, querido Pavinato. Sexta-feira, todos nós já temos o nosso compromisso de ir à Livraria Drummond, onde você vai fazer o lançamento de mais uma obra sua. Eu já tenho aquela sua primeira tese que você me mandou, o direito... Como é que é? A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana fora do armário. Isso aí, muito bacana, o prefácio fantástico. Espero que tenha lido. Do Leandro Carnal. Li, claro que eu li. Li e sublinhei. O PP ri porque... É que ele não lê, ele não leu nenhum livro que eu dei para ele, O livro do PP serve só para apoiar a caneca. Ai, muito bem, mas tudo bem. Mesmo assim, eu vou abrir os comentários, comentar o Paulo, a Dani, concordando com o doutor Felipe Monteiro. Eu acho que antes tarde do que nunca. Em 1982, eu tive o privilégio de ter aula de Teoria Geral do Estado com o querido professor Lewandowski. E, curiosamente, anos depois, fui professor da sua esposa, a doutora Yara. Antes tarde do que nunca, eu prefiro ressaltar o conteúdo da mensagem dada por uma pessoa da importância que tem o Lewandowski. Você teve aula com ele, que era o Dalmo que dava aula, aí o Dalmo não aparecia, ele ia dar aula. Exatamente. Deixa explicado aí. Você é muito fofoqueiro, mas é verdade. Você é muito fofoqueiro, mas essa é a verdade. E ali nós estreitamos um relacionamento, claro. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Acho que foi um ministro garantista, sim. E digo que concordo com ele. Mas não dá assim. Inclusive, eu gostaria de dizer, esta mensagem que ele passa de mandato de 12 anos para ministro é extremamente importante. Tudo mais pode ficar deixado de lado, porque, claro, existe insegurança jurídica no país, nunca houve tanta. O próprio Supremo Tribunal Federal aboliu a segurança da coisa julgada. Até a coisa julgada pode ser revista. O ministro Fux saiu fazendo várias palestras denunciando isso, dizendo que a gente precisa combater essa decisão do Supremo que quer fazer tábula rasa da coisa julgada, do princípio da coisa. Ou seja, depois que o processo acabou e não cabe mais recurso, a questão não volta mais a ser discutida. E não é uma lei que não pegou, é um princípio, gente, constitucional, de mais de 2000 anos. Não. Lembra do dístico de Escássia? A coisa julgada faz do preto branco, do redondo quadrado, transforma o falso e verdadeiro e altera os laços de sangue. Lindo, muito bonito. Mais de 2000 anos. Muito bonito. Agora, esse princípio e também o princípio do due process of law, o devido processo legal, esculpido na Magna Carta em 1215,
Está até hoje lá, se você vai a Londres, próximo a Londres, tem um local em que a Magna Carta foi lida pelo rei João Sem Terra para os barões. É o princípio do contraditório, da ampla defesa. E estamos passando por cima disso. Aqui virou o princípio da Magna Carta. Sem dúvida. Tá louca, Magna! De princípios constitucionais básicos, ampla defesa, o direito de responder o processo em liberdade, salvo se houver uma demonstração de periculosidade ou de perigo para o processo ou para a sociedade. Fora isso, você tem direito de responder o processo em liberdade. Nós, no momento em que a gente passa por cima da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa, e no momento em que o Supremo Tribunal Federal descriminaliza a detenção de droga para uso próprio, quando essa é uma atribuição do Congresso Nacional. Não vou entrar no mérito agora. É o Congresso Nacional que cria crimes e revoga crimes, e o Supremo está fazendo isso. Ora, sem mandato popular, sem legitimidade, sem voto, nós temos que apoiar a fala do ministro Lewandowski para que haja, sim, um mandato de 12 anos e para que essa crítica dele possa ecoar no Supremo, porque nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal que proteja as garantias constitucionais. Mas você não acha que está com um quê de vingança essa fala do Lewandowski? Parece que ele está meio que cuspindo no prato que comeu, ou ele fala, agora eu não estou mais, agora I don't care. O Pavi... Eu não sei. O Capês colocou aqui o seguinte, antes tarde do que nunca, não é? Mas por que sempre tarde? Infelizmente, foi tarde. Mas que seja, pelo menos, que ocorra. Mas por que sempre tarde com uma causa de 15 bilhões? Mas que aconteça. Contratada. É importante que a gente aproveite esse momento e traga o Lewandowski para o lado da aliado, para o lado da luz. Inclusive Star Wars? do Senado, do Congresso Nacional, que ele possa conversar com os ministros. O país precisa de pacificação. Chega de confronto. A questão da relativização da coisa julgada, que foi um erro do STF... Esse é um ponto que chegou no STF. O problema da segurança jurídica ela é muito mais ampla do que somente isso. Claro que é. Tem casos, por exemplo, que nem chegam no Supremo, nem chegam até o Superior, até o STJ, né? Ou seja, então eu vejo essa crítica do Lewandowski, daria para levar em consideração ele olhando para o próprio umbigo, criticando as suas próprias decisões no que tange a relativização da coisa julgada, mas eu vejo como algo muito maior. Eu vou lhe contar uma historinha. Né? Vou lhe contar uma historinha aqui. Quase ninguém sabe disso, porque não existia internet para todos na época, então ninguém sabe disso. Quando a nova lei de falências e recuperação judicial foi aprovada, em 2006, acho que entrou em vigor em 2007, se eu não me engano, faz quase 20 anos, né? Faz quase 20 anos isso aí. O que ela previa, aliás, né, o Brasil ele teve uma alta gigantesca de recuperações judiciais e falências nesse primeiro semestre em comparação ao semestre passado. Nós tratamos disso na semana passada aqui. Quando esta lei foi aprovada, ela tem duas partes. A primeira parte da lei fala de falências. A segunda fala de recuperação judicial. Tá? A falência é o processo de morte da empresa. Como é que você vai pegar os despojos dela? Quem é que vai se satisfazer porque ela... como diz o Tiririca. E a recuperação judicial é a UTI. Né? Como é que você vai tentar salvar? Cada um tem que colaborar um pouco do credor, aceita receber menos, faz um plano aí para ver como é que ela vai sair da UTI. Na lei de falência, meus senhores, nós temos uma previsão que diz o seguinte: quem fica, o credor que fica, ou quem compra ativos da falência, não herda as dívidas trabalhistas. A dívida trabalhista é algo à parte, porque a empresa não vai funcionar. Então, se você compra e retoma uma operação de um ativo bom da lei de falência, você não herda as dívidas trabalhistas, que muitas vezes eram a razão da falência da empresa. Onde vai chegar? Na parte da recuperação judicial, não tinha isso. Não tinha. Então, a pessoa da recuperação judicial que compra, é uma holding, a Varig faliu. Aí tinha a Varig Log, que era a empresa boa do pool. Quem compra, pela lei, quem compra a Varig Log, herda o passivo trabalhista da Varig Log. Porque esta parte da lei não repete o dispositivo da parte da falência. O que o Lewandowski fez? Uau! Por analogia, eu aplico a não herança
das dívidas trabalhistas, também a recuperação judicial. Assim, quem comprou a Varig Log não tem que pagar nenhum empregado. E assim ficou. 2007, esta decisão. Bom. 2007. Sim. E? Vejam, senhores. Quem é este senhor para falar de segurança jurídica? Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, professor titular... Quantos trabalhadores você que é de esquerda? Você que é de esquerda. Música policial agora. Você que é de esquerda. Saia dessa. Trabalhadores ficaram sem seus direitos trabalhistas. Primeiro tem um ponto assim anterior, que é o seguinte, né? A recuperação judicial, hoje em dia, é um instrumento para a empresa não só se recuperar, mas também ela evitar a cobrança ostensiva de um credor. Exato. Então, por isso que subiu o número de... Mas o trabalhador brasileiro... Agora, a lei... Trabalha igual um burro e não ganha dinheiro. O seu Jorge, lembra? O espírito da lei diz o seguinte, que você pode criar um spin-off, criar uma outra empresa, né? Destinar os ativos dessa empresa para essa empresa continuar a rodar e pagar as dívidas dela anterior. Certo. Né? Então, ou seja, eu posso, por exemplo... a Varig, por exemplo, eu separo a parte boa da Varig da parte ruim da Varig, por exemplo, né? A parte boa, eu dou segurança jurídica, nesse ponto específico, ao credor que está comprando a parte boa. Certo. Com o dinheiro da parte boa que o credor comprou, ele não ia comprar se ele ficasse responsável pelos débitos trabalhistas, eu consigo pagar parte do meu débito. Agora, por que o legislador não colocou isso na parte da recuperação? Mas é assim que funciona na prática. E foi o Lewandowski. É o seguinte, não é assim que funciona na prática, porque o Lewandowski inseriu essa previsão na lei. É assim que funciona na prática. Segurança jurídica... Ele inseriu na recuperação judicial. Não há maior segurança jurídica do que cumprir a lei. Segurança jurídica vem quando você cumpre a letra escrita da lei, salvo quando excepcionalmente a lei é contrária à Constituição. Agora, o que o Supremo está fazendo é o seguinte: sob o palio da inconstitucionalidade, a pretexto de discutir que essa lei é constitucional ou inconstitucional, ele está revogando leis. E isso cria insegurança, sim, porque você nunca sabe o que vai sair da cabeça de um juiz. Agora, você sabe o que está escrito numa lei objetiva. Sob esse prisma, então eu acho que é correto dizer que o país está vivendo uma insegurança jurídica, que é necessário ter um mandato de 12 anos para ministro do STF e desejar boa sorte ao sucessor, Cristiano Zanin. Eu não vejo nada de problema nisso. O mandato é outra coisa. Mas isso aí também não afeta. Não, o que está por trás da discussão do mandato é porque as pessoas que defendem o mandato acham que a indicação do ministro da Suprema Corte é ruim. Se a indicação for boa, se tiverem 11 ministros bons... Você está enganado. Na Alemanha é assim, nos países mais avançados... Nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma corte... A Alemanha... Nós somos um país de matriz romana, senhores. Não, os Estados Unidos... O modelo da Suprema Corte... Os Estados Unidos é uma corte constitucional que intervém excepcionalmente. Nós estamos uma instância ordinária de julgamento de... Aí que está o erro, Capês. Aí que está o erro. Tem que reformar a Constituição. Tem que reformar a Constituição de modo a tirar a competência do STF... Mas não é só para julgar questões ordinárias. Da Constituição, porque a nossa Constituição não é constitucional em muitos temas. Mas deve fazer divisão. O princípio republicano pressupõe alternância de poder, ocorre em todos os cargos no país. Tem no Senado, tem na Presidência da República, tem nos governos estaduais, tem na Câmara dos Deputados. Por que não pode ter no Supremo Tribunal Federal? Por vários motivos. Alternância. Às vezes, agora são 14 horas e 34 minutos. Às vezes a alternância... Não pode falar em cima quando eu estou falando hora. É a marca da divisão da rádio. Ele fica magoado com a gente. A Jovem Pan, ela tem um sistema genial. Um produto vai para as plataformas, vai para o rádio e para a TV. Então, a hora é a marcação para dar certinho entre um e outro. Entendeu? Para ficar limpo, assim, você cortar em um, cortar em outro. Tá? Eu estou explicando aqui. Só um parênteses. Eu não grito a hora porque eu sou o louco da hora. Agora, só um parênteses, Capiche. Às vezes, a alternância de ministro por conta de mandato pode gerar insegurança jurídica. Porque eu acho também que no Brasil, Capês... Espera um pouquinho. No Brasil... Está mudando toda hora. Eu acho que o PP tem razão aqui. Porque no Brasil, o jeito que é a coisa, você ficar mudando ministro de 12 em 12, vai ser mais balcão. Porque eu acho que a gente devia ressuscitar aqui o notável saber jurídico. Porque esse requisito basta. Se o Moreira Alves quisesse continuar no Supremo, para mim estava bom. Não, a discussão é essa. A pessoa não gosta Ele com 90 anos tinha que continuar lá.
que tem notável saber. Mandato, para tirar os ministros que eu sou contra. Né? Tem que ter notável saber, é isso que a gente perdeu no Brasil. A gente perdeu. O notável saber é a vergonha do STF. A barreira de vergonha, o notável saber. Você perdeu a vergonha, você pode fazer o que você quiser, 12, 15 ou... Eu sou a favor da cláusula de minoria do direito alemão. Né? Para você aprovar o ministro da Suprema Corte alemã, você tem que ter 2/3 do Congresso. Ou seja, quando você tem que ter maioria qualificadíssima dessa, o presidente, ao indicar um ministro, ele vai pensar 2 vezes. No Poxa, Brasil, tem que ser alguém... Eu vou ser obrigado, eu vou ser obrigado a contestar. Eu tenho que indicar alguém que seja realmente unanimidade. Sem preâmbulo. Não, vou contestar porque você está novamente reduzindo a questão para o lado pessoal. Ou seja, quem critica a inexistência de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal é porque não gosta dos ministros. Não é assim que se faz. Quem quer o mandato... Nós estamos discutindo... O argumento subjacente Desculpe, não, senhor. Nós estamos discutindo um sistema. Eu não consigo aturar Primeiro que você não... Zanin, então tem que ter mandato para ele. Primeiro que você não conhece as relações de amizade que eu tenho com quase todos... Eu estou falando de abstrato. Não, então, desculpe. Então, eu estou falando de abstrato. Eu estou defendendo esse abstrato é meio... Esse abstrato é um abstrato maldoso. Eu não gosto do ministro que está lá, quero dar mandato para ele. Esse abstrato é Lewandowski. Eu tenho relações de amizade e de respeito. De amizade e de respeito. Mesmo assim, eu entendo que, como é na Corte Constitucional da Alemanha, nós devemos fazer aqui no Brasil. Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte norte-americana, ela tem um papel bem mais restrito do que o nosso Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, o que nós estamos vendo é uma alteração constante da jurisprudência. Nós estamos vendo, muitas vezes, o Supremo, pelos melhores motivos, mas violando o princípio de que não há crime sem lei anterior que o defina. Sim. No caso da lei do racismo, ele criminalizou a discriminação por preconceito e orientação sexual. Está correto? No mérito, sim. Mas, ao fazê-lo sem lei... está violando um princípio da Magna Carta que abre um precedente perigosíssimo. Agora ele está descriminalizando a detenção de maconha para consumo pessoal. É tarefa do Congresso Nacional. E aí eu digo, são ministros que não foram eleitos, foram nomeados, não chegaram ali para o concurso, com os maiores méritos, são todos grandes juristas. Eu, inclusive, elogiei a ida do Cristiano Zanin, mas com esse papel ilimitado, é preciso que a República se equilibre com a alternância de poder. Mas esse caso... Agora, sem levar para o campo pessoal, por favor. Não tem disso. A gente vai... São sistemas. Capês, esse exemplo que você deu aí é um exemplo um pouco infeliz, cara. Porque, por exemplo, vamos supor, o caso lá da legislação que atenuou a questão do usuário para o traficante. A lei separa o usuário do traficante. Só que o legislativo... ele não fez a separação. Ele fez a separação. Ele só não deu critério. É o que eu falo. Eu dei um livro para ele autografado, ele não leu. Aí é complicado. Ele não lê. Primeiro, a legislação não considera uso de droga crime. Usar droga não é crime. O que é usar droga pela legislação? O que é usar droga? É consumir a droga. O que é usuário pela legislação? Você não sabe o que é usar droga? Alguém pode explicar para ele o que é usar uma droga? Pela legislação. O que é usuário pela legislação? O artigo 28 não fala o que é usuário. Não é usuário. O artigo 28 não fala critério. Não, você está errado de novo. O artigo 28... não fala que é usuário. Ele fica desesperado. Que desesperado. Aí ele não deixa falar. Eu estou te poupando, capitão. O artigo 28 da Lei de Drogas considera crime adquirir, guardar, trazer consigo, transportar ou ter em depósito pequena quantidade de droga para consumo futuro. O que se pune é a detenção da droga para uso próprio e futuro. E o que é pequena, a lei não pune o uso momentâneo. Você está entendendo o que eu estou falando? A minha pergunta para você é a seguinte: qual que é a diferenciação entre uso próprio e tráfico? A pequena quantidade. O que é a pequena quantidade? Não, desculpa. A diferença é finalidade. Está a critério do freguês. Não. Aí está a questão. A legislação não regula essa parte, Capês. Desculpa. Certo. Mas aí é o Supremo que entra no meu Instagram, eu gravei um vídeo lá, porque senão vocês não vão aprender mais nada com o Felipe Monteiro está falando. Não te mete nessa área, por favor. Mesmo que você não está... Não te até agora você não explica. Eu falei para ter paz aqui, ó. Não, mas pera um pouco. Você já ouviu falar do princípio da autoridade? Peraí. Sabe o que é princípio da autoridade? Princípio da autoridade, eu falo, peraí, todo mundo, peraí. Esse é o princípio da autoridade. Fica difícil. Tá, vamos lá, Pepe. Não, eu ia agora. Eu quero ouvir cara a cara, Marília Gabriela. Okay. Vamos lá, vamos ver o Pepe. Eu concordo com você que falta uma coisa objetiva ali. Não falta do jeito objetivo. Que tá, do jeito então, que tá, pequena quantidade. Aí o que acontece? Não é pequena quantidade. O que é pequena quantidade? Aí fica dando coisa concreto.
Aí, né? Aí você... Aí o que você faz? Você me dirá, a polícia é fascista, racista, só prende os pretos. Mas é o que acontece na prática. No voto do Alexandre de Moraes. Por aí Moraes. vai. Bom, mas tudo bem. Ok, é uma realidade. Pode ser uma realidade. Mas como é que o Supremo pode resolver isso? Não poderia. Não poderia, mas me fala uma coisa, como é que você faz... Não, ok, não poderia. Tá, ok. E aí? E agora, assim, José? Ô, Pavinato, a legislação, tem projeto de lei sobre esse assunto há mais de 15 anos no Congresso Nacional, certo, e ninguém decide nada sobre o legislativo. E aí, o que tem que fazer? Eu que pergunto o que tem que fazer. Posso responder? Porque assim, eu te falo o que aconteceu. Um recurso extraordinário chegou no STF, sim, porque uma pessoa aqui de São Paulo foi pega com 3 gramas de maconha. Certo. Aí ele falou, vou apertar, mas não vou acender agora. Então deixa esse cara como traficante. Ok, não, tudo bem, nós já entendemos esse tipo. E coloca ele na prisão. O que o STF pode fazer na sua decisão? Essa é a questão, esse é o ponto. O que ele fez foi... Você quer fazer uma pergunta aqui, o que ele pode fazer, ou você quer responder ele tem que decidir pelo caso concreto. O que ele tem que fazer, decidir o caso concreto, é decidir se ele é traficante ou usuário. Só. Agora eu te pergunto. Mas nada. Eu te pergunto. 10 traficantes portando cada um 3 gramas de maconha na porta de um colégio e foram pegos. Eles são usuários? Ah, eu sabia. O critério, mas era com cocaína. A quantidade é só um dos critérios. Então cria critério a diferença entre tráfico... Cria outros critérios. A diferença entre o tráfico de drogas e a detenção para uso próprio nem era essa, é a finalidade do consumo. O traficante não está portando a droga para consumir, ele está portando a droga para comercializá-la ou para cedê-la. Mas sabe o que acontece hoje em dia, Capês? O usuário está detendo a droga para consumo futuro. Você tem que analisar antecedentes criminais, as circunstâncias da prisão, a maneira como a droga estava embalada, se havia outras pessoas próximas ao traficante, se ele estava armado ou não estava armado. Tudo isso tem que ser analisado e esses critérios a justiça faz. Agora, não é porque alguém foi pego com 3 gramas e houve uma interpretação de que, embora fossem 3 gramas, era um traficante distribuindo pequena quantidade e usar isso para descriminalizar o artigo 28 da Lei de Drogas, que não é considerado inconstitucional desde 2006, quando a lei entrou em vigor. E não é inconstitucional. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. O que acontece hoje em dia é que o que é levado em consideração para a pessoa ser traficante ou sociólogo é questão de cor na pele. Ô, Betinho. Questão de escolaridade. Betinho, sociólogo, peraí. É o seguinte. O que o cara é pobre e preto, ele é Deixa eu te falar uma coisa. Eu confio no Ministério Público. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Eu confio no Ministério Público. Eu confio na minha instituição. Parabéns. A PGR, que é o Ministério Público. Eu confio no Ministério Público. A PGR, qual foi o relatório dela? Favorável. Eu confio no Ministério Público. A PGR foi favorável. Eu sei que o promotor sabe analisar o inquérito, as circunstâncias, e o promotor sabe denunciar por tráfico. Peraí, deixa eu resumir. Peraí, tá os dois brigando já de novo, daqui a pouco vai um embora, outro não quero. Não, eu não vou, ele fica nervoso. O que eu acho, o que eu acho aqui, tá? Vamos ver aí se ninguém discorda. O que o Supremo tem que fazer? O Supremo tem que julgar o caso, né? Tá falar traficante não é traficante, ponto. Ah, mas o Supremo, ele pode, ele vai lá, vai aproveitar, né, o princípio da economia processual, o princípio da não sei o quê, o princípio do não sei o quê. A repercussão geral, Pavinato. Né? Tá, vamos fazer o seguinte, então, vamos declarar inconstitucional o artigo 28. O que acontece se eu declarar inconstitucional o artigo 28? Todo mundo vira traficante, meu amor. Sabe o que eu vou falar? Sabe o que vai acontecer? Vamos declarar inconstitucional o artigo 28. No primeiro momento é só com relação à maconha. Mas vamos, já que revogamos com relação à maconha, com relação às outras drogas. As grandes organizações de tráfico vão distribuir pequenas quantidades por microtraficantes. Isso é balela. Isso é balela, porque eu tenho 36 anos de Ministério Público, ele quer me ensinar. Pelo amor de Deus. 30 deles com político. Pelo amor de Deus. 18 anos. 6 com promotor, restante com político. Novamente. Mentiroso. Pelo amor de Deus, Capês. Vou dizer que você é um mentiroso. Pelo amor de Deus, Capês. Eu entrei em janeiro de 88 e eu me licenciei em 2006. 18 anos como promotor. 34 como professor. Não vem aqui desmerecer as pessoas. Você tem costume de fazer isso. Eu não estou desmerecendo nenhum, não. Não faça isso. Não estou desmerecendo coisa nenhuma, não. Você já fez isso com outros colegas. Coisa nenhuma, não faça isso, que é muito feio. Você está perdendo argumento, está ficando agressivo agora. Não. Você fez um ataque pessoal. Pessoal, por quê? Vai consultar o meu currículo. Você quer usar argumento de autoridade para cima de mim? Você quer usar argumento de autoridade para cima de mim? Não, argumento de autoridade não funciona aqui, não. Não é argumento de autoridade, não. Técnico nenhum. Você fala sobre um tema que não entende, quer ensinar... Técnico nenhum. Técnico nenhum. Respeite o Ministério Público.
respeito ao Ministério Público. É bom. Entendeu? Que inclusive Agora foi que ele acabou, favorável. você pode prosseguir. Que inclusive foi favorável ao relatório. Deu parecer favorável à decisão do STF. Deixa eu te falar, só aqui em São Paulo, ainda o Procurador-Geral tem 2.000 promotores estaduais no estado inteiro. Sabe quantos Ministérios Públicos estaduais tem? Tem 10.000 promotores. Pergunta se eles concordam com a descriminalização da detenção para uso do Vários concordam. Sim. Vários concordam. Tá certo. Meus queridos. Mas vamos prosseguir, não tem problema. E o Lewandowski PP tá ficou mais calmo esquecido, agora. né? Eu tô mais calmo. O Lewandowski ficou esquecido. Vocês notaram, né? O Lewandowski falou sobre insegurança jurídica. Ele está corretíssimo em falar sobre insegurança jurídica. Já acabou. Agora eu quero falar sobre outra coisa. Então vamos.